sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gilmar Martins realizar a leitura de versículo da Bíblia. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém. Amém. O vereador Wilson Pereira, segundo secretário desta Câmara, entrou em contato com a presidência há pouco, informando que está retornando de Florianópolis, onde acompanha o prefeito em exercício Beto Faria, em visita às secretarias estaduais. E, em razão de sua ausência justificada na sessão, eu convido o vereador Alex Sávio para que nos honre com sua presença na mesa, ocupando a segunda secretaria. Estando presente a maioria dos vereadores, solicito ao primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, a todos que estão aí presentes. Ordem do dia, 14 de fevereiro de 2012. Ofício 008/2012, de origem executiva, encaminhando mensagens em regime de urgência. Projeto de lei 010/2012, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina e da outras providências. Ofício número 1220 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminhando o julgamento das contas de 2010 para análise. Indicações. Indicação número 039/2012, de autoria do Edil João Grey, indicando ao senhor Gilson Luiz Guimarães, secretário de Planejamento e Orçamento, para ver a possibilidade de incluir no perímetro urbano as seguintes áreas: Vila Militar, em Revoada das Tiribas, Campo de Sombra, bem como com mapa, regularização fundiária e colocação de placas indicativas. Indicação 040/2012, de autoria do Edil João Grey, indicando ao senhor José André Milbauer, secretário municipal de obras, para ver a possibilidade de mandar restaurar um bueiro entupido na comunidade de Laranjeiras, nas proximidades da propriedade do senhor Luiz Correia de Freitas. Indicação do 041/2012, de autoria do Edil João Grey, indicando ao senhor José André Milbauer, secretário do município na questão de obras, para ver a possibilidade de mandar colocar pedra brita na estrada de Entre Rios, nas proximidades da entrada da estrada dos Árvores. Indicação número 042/2012, de autoria dos edis Sérgio Galés e Beto Passos, indicando ao senhor José André Milbauer, secretário de obras, para ver a possibilidade de mandar construir um abrigo de passageiros de ônibus na estrada de Santa Emília, nas proximidades da residência da senhora Olivete Schissel. Indicação 043/2012, de autoria do Edil João Grey, indicando ao senhor José André Milbauer, secretário de obras, para mandar colocar cascalho e pedra britada em frente ao ponto de ônibus localizado na Vila Militar, nas proximidades da rua José Baio. Indicação 044, de autoria do Edil João Grey, pedindo ao secretário André, para que veja a possibilidade de mandar executar reparos na rua Guilherme Gochorovski, que segue em direção à comunidade do Parado, logo após a rua Bernardo Lousen. Indicação número 045/2012, de autoria dos edis Paulo Lins, Gilmar Martins, Sérgio Galés e Alex Sávio, indicando ao André Milbauer, secretário de obras, ver a possibilidade de executar desobstrução nas valas, bem como realizar limpeza em toda a extensão da rua Miguel Xista Sobrinho, da comunidade Zanel 2, do distrito do Campo da Água Verde. Indicação 046, de autoria dos vereadores Paulo Linsky, Gilmar Martins, Sérgio Galés e Alex Sávio, indicando ao senhor José André Milbauer, secretário de obras, para ver a possibilidade de mandar executar a limpeza de valas entupidas numa extensão aproximada de 200 metros, iniciado na rua Velha Escure, esquina com a rua Henrique Zuma, bem como a colocação de tubos no distrito do Campo da Água Verde. Indicação 047, de autoria dos edis Paulo Linsky, Gilmar Martins,
Célio Galeski e Alexei Safra, indicando ao senhor José André Milbauer para ver a possibilidade de colocar uma equipe para trabalhar na desobstrução em todas as valas localizadas no loteamento Santa Cruz, já que todas encontram-se entupidas. Indicação 048/2012, de autoria dos vereadores Paulo Winski, Gilmar Martins, Célio Galeski e Alexei, indicando ao senhor André Milbauer para que analise a possibilidade urgente de executar a roçada ao lado da quadra de esportes do loteamento Santa Cruz, já que se encontra totalmente tomado pela mata. Indicação 049, que leva a autoria dos vereadores Paulo Winski, presidente dessa casa, Gilmar Martins, Célio Galeski e Alexei Safra, indicando ao senhor José André Milbauer, secretário de obras, para que mande entubar a outra metade da rua Bento de Moura Bueno, no distrito do Campo da Água Verde. Indicação 050/2012, de autoria dos vereadores Paulo Winski, Gilmar Martins, Célio Galeski e Alexei, indicando ao senhor José André Milbauer para que analise urgente a possibilidade de entubar toda a extensão da rua Cidade de Florinte, na parte de trás da mencionada via pública, haja vista que o esgoto corre em céu aberto, causando grandes transtornos aos moradores do bairro Piedade. Indicação número 051/2012, de autoria dos vereadores Paulo Winski, Gilmar Martins, Célio Galeski e Alexei Safra, indicando ao senhor José André Milbauer, secretário de obras, para ver a possibilidade de mandar executar a colocação de tubos na rua Erna Schumacher, em frente à residência de infância Rocha Martins, no bairro Jardim Esperança. Indicação que leva o número 052/2012, de autoria dos edis Paulo Winski, Gilmar Martins, Célio Galeski e Alexei Safra, indicando ao senhor André Milbauer das obras para ver a possibilidade de mandar realizar patrulhamento, colocação de pedra brita na extensão da Avenida Expedicionários, especialmente no trecho compreendido entre o trevo e a entrada do depósito da empresa Quantum. Indicação 053/2012, de autoria dos edis Paulo Winski, Gilmar Martins, Célio Galeski e Alexei Safra, indicando ao senhor José André Milbauer, secretário de obras, para ver a possibilidade de mandar realizar melhorias, patrulhamento e empedramento na estrada que passa pela localidade de Fartura de Cima, passando em frente à propriedade da família Vianec e Pereira. Indicação 054, de autoria do Gilberto Passo, indicando ao senhor Ademir Anton, diretor do Tracan, para ver a possibilidade de confeccionar uma lombada na rua Basílio Niuque, na esquina com a rua Francisco de Paula e Silva, bem como relocar a placa indicativa para a mencionada via pública. Requerimento 014/2012, de autoria do Gilberto Passo, encaminhando correspondência para minimizando o cabo PM Juscelino Ostrovski, eleito coordenador da Igreja Assembleia de Deus, desejando ao mesmo uma profícua gestão a esta igreja evangélica, que Deus sempre oriente e abençoe os militares evangélicos do nosso município. Senhor presidente, depois eu vou pedir aprovação plenária, mas vamos refazer a redação por conta de que o senhor Juscelino não assumiu a igreja, ele assumiu o trabalho do grupo dos militares evangélicos, né? Então depois a gente aprova e faz a nova redação. Para a segunda votação, teremos o projeto de lei 092/2010, que institui a ficha limpa no âmbito da administração municipal. Projeto de lei 259/2011, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores da localidade de Rio do Pinho. Projeto de lei 263/2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Projeto de lei 004/2012, que denomina Praça do Centenário. Projeto de lei 008/2012, que altera a redação do artigo 13º da Lei 4.305, de 12 de março de 2008, que dispõe sobre o zoneamento e uso e parcelamento do solo urbano, de caminhas e da outras providências. Projeto de lei 009/2012, que autoriza o alvará provisório de táxi. Senhor presidente, Paulo Winski, que seria isso para o momento, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Pela ordem de inscrições, o vereador João Green, presidente. Com a palavra, o vereador João Green. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha, serei breve.
Senhor presidente, primeiro eu gostaria de me manifestar com relação à retirada da pauta do projeto 092, que institui a ficha limpa. Por que a razão dessa retirada na data de hoje? Senhor presidente, eu sou inteiramente a favor, como os demais disse, desse projeto, e bem por essa questão estamos fazendo um profundo debate nas comissões com o jurídico dessa casa, porque o projeto merece uma atenção muito especial e eu gostaria, senhor presidente, que tivesse um tempinho a mais para a gente, na próxima semana, colocá-lo em segunda votação com algumas alterações e algumas emendas. Senhor presidente, quero me ater, tem várias indicações na data de hoje, reivindicações das comunidades, mas tem duas aqui que eu gostaria de comentar. Uma é essa questão da rua Guilherme Kochrovski, ali a estrada que vai parar. Não chega a 2 quilômetros aqui dessa Casa de Leis, ou seja, do centro de Canoinhas. E antes de ontem, se não me engano, tinha alguns caminhões encalhados lá. Então, eu não tive tempo suficiente para me dirigir diretamente ao secretário de obra. Seria a medida mais acertada, porque é acima de emergência, caminhões encalhados, bem como essa questão lá da Estrada dos Árvores. Foi feito um trabalho excelente na chamada Estrada dos Árvores. O vereador Miguel acompanhou, sabe o serviço excelente que foi feito. Porém, naquela estrada de Entre Rios, aquele barro vermelho, está faltando material. Exatamente, naquela subida, onde a semana passada o vereador Miguel presenciou também aquele caminhão encalhado lá, e não sei se não teve mais alguns. Então, seriam algumas indicações todas vindas da comunidade. Mas a indicação 039, que trata que ontem eu comentava brevemente, com relação à questão da Vila Militar e da revoada da Cirícola do Campo do Sonda. A prova de que isso cria uma certa crise, até de identidade e de residência, que hoje tivemos uma reunião, acompanhamos uma reunião da Fundação Municipal do Esporte, que também estão no mesmo impasse. O campeonato do interior, esse ano, só vai passar no regulamento atletas que moram no interior. É claro que tem que tratar os iguais com igualdade, né? Porque muitos times que são do interior, que moram longe da sede, têm dificuldade de ter atletas aqui da sede. Isso dá uma igualdade, de certa forma, dá uma igualdade aos times. Estivemos lá no Nicola dos Barros, enfim, todos os representantes dos 9 times que vão disputar. Porém, foi mexido agora faz 30 dias mexendo no regulamento. E aí criou-se a mesma crise. Não, Marcílio Dias é o interior, porque lá atende porteira dentro, mas é urbano porque tem não sei o que. Então criou uma crise entre as equipes, e ainda bem que o nosso povo faz um belíssimo trabalho ali, as equipes de futebol fizeram um debate ali, a gente contribuiu no debate, chegaram a um acordo, mas com um prejuízo, porque isso tinha que ser debatido, na minha concepção, pelo mínimo um ano antes do campeonato. Eu quero aqui colocar a minha posição, que a intenção da Fundação Municipal do Esporte está correta, de tratar os iguais com igualdade, de pegar só atletas do meio rural, mas a época, 30 dias um pouco, teria que ser pelo mínimo um ano antes, para as equipes poderem se articular, reconstituir. O Primavera, por exemplo, só tem um atleta que é do saldo de agricultor, porque o regulamento permitia. Outros, eu estou usando como exemplo, outros times
tem meia dúzia de atletas que vêm fora, que são do meio urbano. Então isso para reforçar essa questão da crise que nós temos, quando você fala, esse mora no interior, não, mas ele também mora na cidade, e é no interior da cidade. E o principal prejuízo é esses moradores ali da Revoada das Tirias, do Campo do Sono e da Vila Militar, aquela região ali, não poderem, vereador Beni, acessar os programas de habitação popular. E são moradores que têm poder aquisitivo para pagar uma prestação de uma casa e querem investir na propriedade. Então a gente percebe assim que precisamos fazer alguma coisa por esse povo. E eu deixo inclusive aberto esse pleito e humildemente aqui recorrer aos nomes de diz, o vereador Beni, que trabalha no planejamento, que tem grande conhecimento de causa, os demais também, para que a gente faça uma força-tarefa, que ainda em 2009 nós tivemos uma reunião aqui entre os vereadores e que ficou para fazer a regularização fundiária e toda essa questão. Mas aí eu me aprofundei na questão e basta estender o perímetro urbano. É lógico, como diz o vereador Alex, é lógico que esses moradores vão passar a pagar IPTU. Mas eu conversei com a comunidade, não é esse o problema. O ganho é muito maior que simplesmente deixar de pagar o IPTU. Então eu gostaria assim que o Executivo olhasse com carinho para essa questão e estou aqui inteiramente à disposição dessas comunidades e gostaria de pedir a contribuição dos novos colegas para que a gente possa dar um passo a mais na questão da cidadania e acesso às políticas públicas para esse povo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador João Bem. A questão da retirada de pauta do projeto 092 de 2010, eu coloco a deliberação do plenário no momento da ordem do dia, daí que tem condições também dos demais vereadores se manifestar sobre o assunto. Mais alguma inscrição? Senhor presidente, pela ordem de inscrição, o vereador Beto Passos, em seguida o vereador Beni Carvalho. Com a palavra, o vereador Beto Passos. Senhor presidente, com muito orgulho, muito prazer, eu quero apresentar à Câmara de Vereadores do município de Canoinhas, bem como ao município de Canoinhas, esse livro, que é um livro internacional, Art Gallery in Brasil, que traz as obras mais apreciadas em termos de quadros, de flores e natureza morta, paisagens, a pintura contemporânea, retratos, figuras humanas e no artístico. E para a felicidade, vereador Jogrém, da nossa cidade de Canoinhas, num livro mundial, nós temos aqui algo que eu divulguei já no ano passado, quando o Ivo foi convidado para expor o seu trabalho, e hoje, com muito prazer, está aqui passar as mãos de cada vereador, o nome de um canoinhense, vereador Jogrém, na sua região inclusive, tendo duas belas obras colocadas num livro de respeito internacional, um livro especializado em belas obras. Então, senhor presidente, com a sua permissão, eu gostaria de fazer a leitura do que traz a mensagem com essas duas belas obras, Ivo, e parabenizá-lo por esse feito. E aqui eu propus no ano passado uma homenagem ao Ivo, e propus que quando o livro se tornasse uma realidade, que esse rapaz fosse homenageado. Então, proponho na noite de hoje, senhor presidente, no momento propício, que na primeira sessão solene que nós tenhamos nesta Casa de Leis, nós fizéssemos aqui uma homenagem ao Ivo, para que ele viesse aqui e contasse um pouco do seu trabalho, para que ele fizesse aqui da Câmara um local de exposição do seu trabalho e que a Câmara participe desse processo de divulgação, de reconhecimento e de dizer que Canoinhas valoriza o seu artista. Então, diz o seguinte: as obras Ivo Baio Padilha, catarinense da cidade de Canoinhas, situado ao norte de Santa Catarina, atualmente trabalha como professor de pintura em tela no ateliê Espaço das Artes, na mesma cidade.
Sua paixão pela pintura teve início ainda muito pequeno, ao som da música Aquarela, do Toquinho. Motivado por essa música e sem a oportunidade de aprimorar suas habilidades artísticas, começou a realizar seus trabalhos em pequenos pedaços de madeira que ganhava das serrarias locais. Logo, seus traços firmes e bem desenhados começaram a chamar a atenção de seus professores da escola primária. Com muito esforço, apoio e dedicação, seguiu pelo caminho das artes, pintando e comercializando seus trabalhos, inclusive tendo algumas produções vendidas fora do país. Embora com o histórico de centenas de produções realizadas, vem buscando sempre aprimorar a sua técnica. Seu ponto forte são as paisagens, principalmente as araucárias, árvores nativas de sua região. Aqui então está o Velho Carijó e a Terra Dourada, que são duas obras maravilhosas do Ivo, e num livro, repito, senhoras e senhores, aqui presentes e aqueles que nos veem pela TV Câmara, num livro internacional, num livro que tem hoje vários países vendo essa obra. E se nós não valorizarmos, não darmos aqui um título de cidadão para esse rapaz, para que ele possa também colocar na próxima participação dele, que ele é um cidadão reconhecido pela sua cultura, pelo seu talento e pelas suas habilidades. Então eu proponho nessa noite essa homenagem, né, ao senhor Ivo Pai. Também dizer, Ivo, que para nós é um orgulho, e assim como eu torci por muitos craques do futebol para que pudessem sobreviver do seu talento, da sua habilidade nos campos e nas quadras, como eu torci por muitos músicos da nossa terra que pudessem fazer aquilo que amam, aquilo que são apaixonados por fazer, mas poder sobreviver também daquilo que faz. É como se fosse o agricultor, senhor presidente, que faz um trabalho de amor pela terra, mas traz da terra também a sua sobrevivência. Então, eu faço passar as suas mãos, senhor presidente, para que o senhor possa averiguar e passar aos demais vereadores. Em seguida, entregamos ao senhor Ivo Baio essa importante obra. E tenho certeza absoluta, Ivo, que essa Casa de Leis Caminhantes vai reconhecer o seu talento e vai lhe homenagear de acordo com você merece. Eu quero que, antes de continuar o meu pronunciamento, cumprimentar aqui o senhor Ângelo Chuca, que hoje veio com o seu segurança, o seu pai, está aqui presente também. Senhor Chuca, seja sempre bem-vindo a essa casa. O Leonildo, nosso amigo lá, um grande abraço. O Ivo, enfim, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara também. Senhor presidente, ontem nós fizemos aqui a prática e o exercício da boa conduta do Poder Legislativo de Canoinhas. Democraticamente derrubamos aqui um projeto que veio de origem executiva com caráter de urgência sobre a questão dos agentes de trânsito. E aí, hoje, fomos tema de um conjunto aí na cidade que ficou bocuteando contra os vereadores, menos claro, contra o vereador Sérgio Galés, saiu ileso dessa. Mas o resto ele aparelhou, né? E eu quero dizer que eu estou com a minha consciência tranquila, porque no momento em que eu estava fazendo meu programa, um taxista me ligou e falou assim: seu Beto, eu estou te ligando só para dizer que já soube que andaram bocuteando dos vereadores, mas já sei também o motivo. Mas hoje, se o senhor puder dar os parabéns para os vereadores que não se curvam diante de algumas situações e não vem aqui fazer cara feia, coisa e tal e coisa, que vai amedrontar os seus vereadores, né? Alguns até podem afrouxar, mas a maioria tenho certeza que não. Então, eu quero só dizer que nós estamos aqui imbuídos de fazer o melhor por Canoinhas. Quando vira um projeto aqui, eu viro a madrugada inteira trabalhando. Eu tenho certeza que os 10 vereadores vão virar a madrugada inteira quando for para regularizar o trânsito de Canoinhas, o sistema de sinalização. Eu hoje fiz aqui uma indicação, senhor presidente, porque eu estive em loco visitando, conversei com o senhor Norberto Vatio, o Betinho, trabalhava no Senar, o diretor da Rádio Musical FM, Pérola do Mar,
hoje de 105 Band FM, e vendo lá o vereador Beni Carvalho, além das bocas Globo, né, que nós já comentamos aqui, que é fora do comum, é uma coisa extra comentário digno, lá na rua Basílio Milk, rua que passa por frente do cemitério municipal e vem terminar no Industrial número 1. Nessa rua fizeram a obra da pavimentação asfáltica, só que colocaram as placas de pare ali numa rua que é rápida, e as placas de pare deveriam ser na Francisco de Paula e Silva. Só que essas coisas eles não veem, o vereador Beni Carvalho, sabe? São coisas que a gente está aí no dia a dia ouvindo a população e parece que eles não veem. Então, estou fazendo aqui uma indicação para o senhor Ademir Anton, para que eu passe também a elogiá-lo nessa casa, a partir do momento que ele faça o seu trabalho. Por exemplo, ali é uma via rápida, eu estou pedindo nessa mesma indicação de número 054/2012, que faça-se uma lombada, porque vai acontecer irremediavelmente acidentes naquele local. Vai acontecer. Então as placas elas estão instaladas, vereador Tarcísio de Lima, num local inadequado, e aí eu não preciso ser o o bicho da goiaba, para saber que ali está errado aquelas placas ali. Não pode ser na Basílio Milk, porque ali é muito rápido. Tem que se colocar na Francisco de Paula e Silva e na Basílio Milk, fazer as lombadas. Vários casos já foram de sustos ali, mas os acidentes podem acontecer. Então, eu acho que não custa nada a gente prevenir essas circunstâncias, senhor presidente. E é o pedido que eu faço ao senhor Ademir Anton. Muito embora, se ele for uma pessoa que guarde rancor, que guarde mágoa no seu coração, eu acho que ele não vai atender, porque nós rejeitamos o projeto ontem. Mas dizer aí para o culto que ficou latindo hoje aí a respeito dos vereadores, entendeu? Que nós não estamos nem aí. Aqui nós fazemos aquilo que o povo nos recomenda fazer. Aqui nós fazemos a vontade popular, não fazemos um e outro para agradar. Já cortemos o pagamento de gente aqui na Câmara, né? Queriam receber da Câmara para não falar mal dos vereadores. Falem mal à vontade. O fato é que nós temos dignidade e honramos o nosso trabalho nesse poder legislativo. E doa quem doer. Doa quem doer. Hoje, o vereador Beni Carvalho, não foi nenhuma nem duas pessoas. Quando eu fiz um comentário na Rádio Clube dizendo dessa circunstância, o IBSN lá ficava laranjadinho pulando lá. Querem ganhar mais emprego? Em ano eleitoral? Querem inchar folha? Vamos pagar lá os motoristas que ganham, o vereador Sérgio Galeski, se não fosse vereador, ele estava passando dificuldade na vida, um homem desse, ganhando R$840. É ou não é, vereador? Arriscando a sua vida na BR-101, indo a Florianópolis salva a vida por 800 e poucos reais. E até sugiro que o vereador, claro que não vai precisar, mas no futuro próximo, aí se ele der qualquer coisa errada, que mude de profissão, porque está louco. Ainda bem que a esposa dele, muito inteligente, se formou recentemente em direito, né? Então, gente, a verdade é essa. Nós não podemos simplesmente ficar aqui, vem alguma pessoa aqui, enche uma meia dúzia ali e tal, para tentar amedrontar. Eu vou falar bem a verdade. Eu não sei se eu fui filmado ontem ou não, eu queria, porque eu sei que pela TV Câmara foi filmado, mas eu queria ser filmado também, ó. Entendeu? Eu queria que se publicasse o que eu falei também. Entendeu? Não só para ficar me examinando depois no computador, né, fazendo os cortezinhos. E publicasse também. Estou com a consciência tranquila. A maioria dos vereadores pode ficar tranquilos, que não serão penalizados, que a população já nos deu um retorno disso. Que fiquem tranquilos. E segue a paz e vamos à luta, né, senhor presidente? Muito obrigado. Obrigado, vereador Beto Passos. Com a palavra, o vereador Beni Carvalho. Senhor presidente, demais vereadores, amigos que nos visitam essa noite, o Ângelo, o seu Valdir, nosso artista lá, parabéns pelo belíssimo trabalho, o Ednei, nosso jornalista, nosso amigo que nos acompanha. Eu só gostaria de fazer alguns comentários a respeito do trabalho dos meus colegas vereadores. Dizer ao vereador Beto Passos que também fui parabenizado hoje pela rejeição daquele projeto
que criaria os agentes de trânsito, além da injustiça de salarial com relação a outras pessoas, como agentes de saúde, conserveiros, etc., motoristas, e eu, como servidor público, com toda certeza, não poderia jamais fazer essa injustiça com o servidor público municipal, que está aí lutando no dia a dia, que está aí com sacrifício, fazendo o seu trabalho, mesmo sendo pouco reconhecido e muito mal remunerado. Até hoje, um colega da prefeitura, vocês aprovando um projeto desse tipo é a mesma coisa que você pegar um 38, carregar o bicho e dar para o ladrão de atirar. Então nós estaríamos criando um cargo que, em último momento, acabaria vindo contra nós mesmos. Então, eu acho que seria uma coisa muito injusta criar esse cargo. Com relação à lombada, vereador Beto Passos, da rua Francisco de Paula e Silva, esquina com a Basílio Miúdo, eu moro nas proximidades ali no bairro Tricolim, passo diariamente naquela esquina e já fui interpelado pelo seu Isaú Carvalho, pelo aquele senhor da CIA que mora na esquina, pelo Davé, pelo Genzura que mora na outra esquina, e nós já solicitamos ao Detracan, vereador Beto Passos, já solicitei ao diretor, o Ademir Anton, e fiz o mapinha da esquina, como ele me pediu, fiz o mapinha da esquina, marcando onde deveria ser a lombada, porque realmente o pessoal passa na Basílio Miúque ali, passa direto. E se alguém estiver subindo a Francisco Paula e Silva, se valer daquela placa de pare, estava lá, porque qualquer dia vai acontecer que nem aquela Kombi lá que apareceu num acidente de trânsito ali, que vão partir no meio o cara que passar direto ali. Então, segundo o diretor da Detracan, ele concordou com a lombada, e já autorizou, e ele me disse que só estava aguardando vir a massa asfáltica para que ele possa executar ela. Então isso foi um compromisso do mês de janeiro, isso. Agora eu não sei, depois de ontem à noite, né? De repente, se depois de ontem à noite der uma contra-ordem, de repente a indicação o vereador Célio faz no outro dia, e quem sabe sai a lombada, assim, né? Mas vamos aguardar, eu até confio na palavra dele, que ele se empenhou, e até disse que a lombada só não saiu ainda porque está aguardando a dita massa asfáltica vir lá. Com relação ao vereador João Grey, apoia totalmente, integralmente a inclusão de toda aquela área da Vila Militar no perímetro urbano do município. E digo mais, quando aquela empresa de Curitiba executou o nosso plano diretor, na época, eu já questionei aquela equipe técnica que a Vila Militar teria que fazer parte do perímetro urbano. Por quê? Porque lá já existem loteamentos, já existe um ordenamento urbano, ainda que não é o 100%, mas já existe ruas, quadras, vários loteamentos, e por força de lei, eles são clandestinos. O pessoal que loteou e parcelou o solo lá, hoje não pode escriturar e vende só com recibo. Por quê? Não por culpa deles, porque a lei não permite loteamento em área que não é urbana. Só que, pela proximidade do centro e da localidade, muitos fizeram loteamentos, e esses loteamentos estão na clandestinidade por lá no centro urbano. Além das facilidades, como o vereador citou, que seria financiamento habitacional, etc, etc. Então, na época, eu questionei muito aquela equipe que veio de Curitiba, e o que me foi dito foi o seguinte, que não daria tempo hábil, que eles tinham prazo para entregar o plano diretor, e eles não teriam tempo hábil por quê? Porque eles teriam que mapear toda aquela área, cadastrar todos os terrenos, medir lote por lote para fazer o lançamento, proprietário por proprietário, e segundo eles, o prazo deles era curto, estava se acabando, e não poderiam incluir ainda só por falta desse cadastramento, senão aquilo já seria período urbano. Mas, com toda certeza, após a reivindicação, e o que depender de mim, o município deverá fazer esse cadastramento e incluir todas aquelas pessoas, e aquilo praticamente ele é de fato perímetro urbano, não é de direito. Então não é nada mais justo que eles recebam essa melhoria para poder ter os benefícios que o perímetro urbano tem, inclusive coleta de lixo, etc, etc.
Com relação à Rua Guilherme Ojorosa, que também já aconteceu mês passado, conversamos com a Secretaria de Obras, também apoia a sua indicação, porque logo abaixo ali do seu Afonso Milman, faz uma piscina de água, um barro que foi feito no loteamento próximo, e com a abertura das ruas desse loteamento, todo o barro lá do final da Rua Saulo de Carvalho, vem tudo naquela baixada ali da Rua Guilherme Ojorosa. Naquele auge daquela seca, daquele calorão lá de quase 40 graus, por incrível que pareça, lá tinha uma piscina de água. Você tinha que passar com o carro dentro da água, porque além de receber pedidos dias atrás que choveu, a empresa SEACA teve que ir com o trator dela revocar lá 3 carretas que estavam carregando telhas ali da SEACA, que não puderam subir, só subiram com o guincho da SEACA na frente. Então já foi falado, a Secretaria de Obras tem conhecimento, e espero que Vossa Excelência também gestione, e a gente vai gestionar ainda amanhã, mais ainda, para que isso aí seja resolvido. Porque, na realidade, o bairro Parado hoje tem muitas empresas, tem ervateiras, tem a indústria cerâmica da SEACA, que exporta material para o Brasil, para o mundo, para o Brasil inteiro, e não é possível que aquilo esteja na situação que está, não se admite. E por último também, concordo plenamente com Vossa Excelência com relação ao futebol, porque ontem a gente atendeu o pessoal da Fundação de Esportes para tirar dúvidas do perímetro urbano de Canoinhas, porque nesse campeonato do interior só pode inscrever atletas que residam no interior. E a Fundação de Esportes fez uma reunião a semana passada e foi ver a história do perímetro urbano ontem. Então muitos clubes, como hoje eu atendi o Davi Maestre lá do Primavera, ficou apavorado porque, por exemplo, Marcílio Dias foi incluído como bairro nesse plano novo, nesse plano diretor. E como bairro, ele tem a área urbana de Marcílio Dias. Coisas que não eram observadas. Quando foi dito, não, ali o miolo de Marcílio Dias é perímetro urbano. O pessoal da Fundação ficou de cabelo em pé, porque muitos atletas que estavam inscritos como do interior não eram mais do interior. Como também ali da Vila Militar, etc., passando aquele arroio ali, logo após a casa do Chacho, ali já é Salto d'Água Verde. Né? Então, deu assim, um transtorno enorme para alguns clubes, até prejuízo também na Piedade, e que tiveram agora, realmente, alguns clubes com um problema em relação a esse novo perímetro urbano. Então, o pessoal da Fundação até, eu falei para o Davi que ia conversar amanhã com o senhor Ricardo e com o Gerson Kubrochinski, para que ele adie um pouco esse acerto entre os clubes e faça novamente a reunião e transmita novamente em relação ao perímetro urbano, para que os clubes possam se preparar, porque daqui a pouco prejudicou o Clube do Primavera, que é uma equipe que sempre tem participado, uma comunidade muito ativa, esportiva, assim, por exemplo do Lupinho, o Felipe Schmidt, lá no Rio dos Pardos, né, o Havaí, são pessoas que vivem o esporte, que é um lazer que todos gostam, e daqui a pouco saindo no prejuízo, porque tinham muitos atletas, a base da equipe, de repente não é mais do interior, é muito urbano de Marcílio Dias. Então, eu acho que a Fundação de Esportes vai ter que rever isso para dar uma nova oportunidade, uma nova chance para que eles, de repente, possam estruturar a sua equipe, porque senão, se não houver isso, o Davi me falou hoje que o Primavera não vai participar. Vereador Bento. Pois não? Só uma parte. Eu participei da reunião hoje com a intenção de rever essa situação. Não que a gente vai interceder por causa do Primavera em detrimento de outras equipes. Pelo contrário, como eu falei e repito, a igualdade entre os iguais é a intenção. O grande problema foi a questão do prazo. Mas aí eu fui na reunião lá e a equipe da Fundação Municipal de Esportes, o Gerson lá, também é redutível. Esse é o regulamento e acabou. Portanto, ali o Estrela Azul está com um grave problema de sair fora. O Primavera talvez vai participar. E o Primavera foi 2 anos consecutivos campeão. Se
se nós fôssemos campeão esse ano, a gente ficaria com o troféu. É um ano muito importante para a equipe. Pode ser que não consigamos, porque as equipes são muito boas, mas mudar a regra do jogo assim, próximo do campeonato, que para mim quase criou um problema sério entre as equipes. Ainda bem, como eu falei já hoje, ainda bem que as equipes se comportaram de uma forma bem amigável, fizeram o debate, mas eu achei que sim, menos de 30 dias mudar toda a regra. Eu acho que isso seria uma coisa boa, mas para anunciar esse ano, para executar ano que vem. Se Vossa Excelência tiver alguma luz no fim do túnel para a gente poder amenizar essa situação ainda esse ano, eu estarei disposto a discutir novamente com as equipes e com a Fundação Municipal do Esporte. Obrigado. Na realidade, não é que a regra foi mudada, é que talvez por falta de conhecimento da Fundação não foi observado esse detalhe que o Marcelo disse, porque, como diz o Davi Maieski, esses jogadores ano passado jogaram pelo Souza e Souza. E o perímetro urbano essa lei já existia. Ele até, o Davi achou que tinha sido mudado esse ano. Não, isso foi mudado em 2008. Mas como é que esse pessoal ano passado participou do interior e nada do interior? Então são 2 pesos e 2 medidas, talvez, e até não culpa a Fundação por falta de conhecimento, né, dessa situação, mas eu acredito que deverão rever isso, porque hoje o mundo Primavera é um dos prejudicados. A gente não pode ver um campeonato do interior, como eu disse, sem o Primavera, sem o Mirassol, sem o Avaí, sem o Botafogo, sem o Entre Rios lá, o Cruzeiro, sem o Grêmio. Então, são clubes Souza e Souza, né, o Real da Fartura. Então, são clubes tradicionais que se não participar, não vai ter o brilho que sempre teve esse campeonato do interior. Senhor presidente, por hoje é só e muito obrigado pela sessão da palavra. Obrigado, doutor Pedro Carvalho. Uma inscrição. Não temos mais inscritos, senhor presidente. Eu quero agradecer a presença do senhor Valdir, companheiro de viagem aí do ano passado, o Anjo, grande empresário, nosso companheiro do PSD, Leonito, Fabíola, professor Elton, Ednei, Rodrigo, o Gilmar, que saiu há pouco, e o Ivo, que também está presente. Esse requerimento do senhor Ivo, nós podemos até votar na data de hoje, requerimento de homenagem e também de cessão do espaço da Câmara para uma exposição. Vossa Excelência, concordando, colocamos na ordem do dia, na data de hoje, um requerimento verbal nesse sentido. Eu quero aproveitar essas colocações do vereador B, do vereador João Bem, e dizer que não é de se espantar que Canoinhas, que historicamente sempre teve grandes campeonatos no interior, 40 times, basta perguntar para o pessoal que gosta do esporte, que acompanha o esporte há mais tempo. Campeonato de 20 e poucos, 30 times era comum. Várias comunidades do interior tinham o seu time dividido por distrito, fazia depois as semifinais e finais dos distritos aí, no tempo do seu Horácio Lanossa na presidência, o saudoso João Guimarães, tempo do Celso Lins, presidente, e outras pessoas que comandaram o esporte, o Juventino e outras situações. Hoje, nós estamos para iniciar um campeonato com 9 times e agora, talvez, com menos. Isso não pode ocorrer. Isso demonstra a falta de organização, de planejamento, de incentivo aos clubes do interior. Claro que no ano passado, a pessoa tinha um caminhão na sua comunidade e colocava lá os jogadores e a torcida e ia para outra comunidade para realizar um jogo de futebol. Era muito mais prático, mais barato. Hoje não pode. Você tem que ter uma questão de transporte diferenciado e tudo mais. Mas o poder público também naquele tempo não tinha a estrutura que tem hoje. Não tinha a arrecadação que tem hoje. Não tinha a facilidade e meio de transporte que tem hoje. E aí eu fico pensando, né? Claro que não vamos culpar ninguém, mas Marcílio Dias é perímetro urbano já, se não me falha a memória, desde 1972. Assim como a vila de Paula Pereira é perímetro urbano, assim como a vila de Felipe Schmidt tem as partes que são perímetro urbano. Quer dizer, o pessoal não se toca nesse detalhe. E por que não fazer como se fez em outras épocas? Isso faz o vereador João Grilo, porque o que é o problema? Tem o pessoal que mora no perímetro urbano que vai jogar para o time lá do interior,
E todo ano tem protesto, tem reclamação. O vereador Miguel, que volta e meia acompanha os julgamentos lá na comissão na junta disciplinar, o vereador Gil Baiano, que já esteve lá, o vereador Sérgio, enfim, todos os vereadores que já sabem, não, ele mora no perímetro urbano e só pegou uma declaração que mora em tal comunidade interior para jogar. Faz paralelo o campeonato com os clubes do perímetro urbano, que tinham vários aqui, hoje tem poucos, mas se você estimular, volta, e faz o campeonato do estilo do interior, e no final faz paralelo. Ali não tem quem mora num bairro, quem mora no centro, quem mora numa comunidade do interior, cada um vai jogar pela sua região. E no final faz o campeonato do título municipal, campeão do interior contra o campeão da cidade. Não tem segredo, isso era feito há 30, 40 anos atrás. Eles aprenderam a fazer esporte em caminho, eles aprenderam, esse governo destruiu o esporte. Outra coisa, a Fundação de Esporte tem que cuidar de várias outras modalidades. O futebol tem que ficar com a Liga Esportiva. A Liga Esportiva tem essa finalidade, tem que ter independência e autonomia para fazer isso. Eu queria aproveitar o gancho até para fazer essa colocação, porque isso é um tema que aqui nós temos aí vários pré-candidatos a prefeito, o vereador Alex, o vereador Beni, o vereador Beto, o vereador Wilson, que não está presente hoje, mas talvez com potencial algum de vocês pode estar na prefeitura, e essa questão do esporte tem que ser tratada com essa simplicidade que o caso exige, que não é complexo para resolver. Vereador João Grey, sobre essa questão da estrada dos Arcner, até o vereador Miguel também já tinha comentado. O vereador Miguel ontem, inclusive, precisou trocar o veículo para chegar lá, porque de Uno não chegava, precisou pegar a caminhonete, porque de Uno ontem não iniciou a viagem com o Uno e teve que trocar, porque não chegaria. Então, só para ter uma ideia como é que está a situação, né, vereador Miguel? E sobre essa questão da estrada do Parado, eu conversei com o secretário André há uns 30 dias atrás. O vereador Beni colocou muito bem. No auge da estiagem, dava para nadar ali na estrada do Parado, tinha uma piscina ali. E o problema é que precisa ser feita uma obra numa rua lá acima, vereador Beni, que agora não me lembro o nome, e também a questão da abertura de valeta e mudança de boleto, que não é coisa difícil fazer. O secretário me garantiu naquela oportunidade que dentro de 30 dias a situação iria ser normalizada. A gente está aguardando. Agora, com mais essa indicação do vereador João Grey, o vereador Beni já pediu, outros vereadores aqui já pediram, porque na estrada do Parado, questão de poucos dias atrás, tinha reta escavadeira puxando outra reta escavadeira para desencarar o caminhão. Então, coisa que você não vê nem naqueles reflorestamentos mais escondidos, que tem no meio do mato, embanhado, você não vê uma cena como foi vista na estrada do Parado, ali a poucos quilômetros ainda do centro administrativo, né? Não mais prefeitura municipal, centro administrativo agora, sinal da modernidade. Eu quero também rapidamente mencionar das várias indicações que nós fizemos em conjunto com o vereador Gilmar Martins, Sérgio Galeski e Alex, das visitas que nós fizemos semana passada, duas específicas. Na cidade de Florília, a tubulação está lá já colocada na beira da estrada há mais de um ano. O capinzeiro já escondeu os tubos, são tubos de 1 metro, se não me falha a memória, ou 80 centímetros, não é tubo pequeno. O capinzeiro já tomou conta. Precisa a máquina ir lá, abrir a vala e colocar a tubulação. A tubulação já está lá e a comunidade está penando pela questão do esgoto, pela questão do escoamento das águas, e a tubulação está lá. Então a gente está fazendo essa indicação pedindo que seja atendido quanto antes. E a indicação 51, e aqui eu quero pedir para vocês prestarem atenção nesse detalhe. A dona Infância Rocha Martins, dona Infância, tem aproximadamente 70 anos. Tem uma valeta aberta na frente da casa dela, que dá 1 metro e pouco de fundura da joelha. Tem crianças que transitam por ali, enfim, é uma situação bem delicada. Ela veio na prefeitura esses tempos e falou: olha, eu preciso que coloque a população na frente da minha casa lá. O pessoal da prefeitura falou: olha, a gente não tem condições, porque contenção de despesa, governo técnico, né, projetos, sabe, Aurora, Vila Germânia, não temos condição de colocar os 5, 6 tubos que a senhora precisa na sua casa. Mas a senhora, como uma aposentada, dona Infância, que ganha o salário mínimo, a senhora pode comprar esses tubos. A senhora compra os tubos, dona Infância, e nós vamos lá e colocamos. E lá saiu a dona Infância, o seu contra-chequezinho de aposentado do INSS, salário mínimo, e conseguiu aí, com muito esforço, de forma parcelada, comprar a tubulação. E a tubulação está lá na frente da casa dela, já vai completar aniversário. Então, a dona Infância está num desânimo, e a gente vai lá e vê a situação. Quer dizer, a prefeitura de Caminhas, para colocar um monte de viagem de terra lá para
do pessoal que vinha trazer a salvação de caminhas através da Marrecolândia, lá dos marrecos lá, podia, para mandar a máquina, ou talvez se não tenha máquina, 3, 4 funcionários, só ajeitar os tubos lá na frente da casa de uma aposentada que precisou tirar do medicamento, da alimentação. Uma pessoa que mora numa residência bem precária, o vereador Célio viu com dificuldade e ela comprou a população, está lá aguardando a prefeitura ter a boa vontade de colocar. Então, essas indicações são no sentido de sensibilizar aí, talvez alguém que mande colocar quanto antes a situação, que já chega que a pessoa teve que comprar os equipamentos e os tubos e não tem nem a colocação. Passamos ao grande expediente. Solicita ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse público. Para esta noite não temos inscrições, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Antes da ordem do dia propriamente dita, eu coloco em discussão do plenário o pedido de retirada de pauta do projeto de lei 092/2010, que institui a ficha limpa no âmbito da administração municipal. O vereador João Green já relatou que, junto com a assessoria jurídica, está promovendo uma emenda, a Comissão de Justiça e Redação está promovendo uma emenda, e que entenderam que precisam de pelo menos mais uma semana para poder concluir essa situação. Então, eu coloco em discussão do plenário o pedido de retirada de pauta do projeto de lei 092/2010. Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco em votação o pedido de retirada de pauta apresentado pelo vereador João Green, em nome da Comissão de Justiça e Redação. Os vereadores que aprovam com a retirada da pauta permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada de forma unânime dos vereadores presentes a retirada da pauta do projeto de lei 92/2010. Segunda votação, projeto de lei 259/2011, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores da localidade do Rio do Pinho. Tem por objeto declarar de utilidade pública a Associação de Moradores da localidade do Rio do Pinho, projeto de lei de autoria do vereador Tarcísio de Lima. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam o presente projeto de lei permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes o projeto de lei 259/2011. Segunda votação do projeto de lei 263/2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. O projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a conceder incentivo para a implementação de uma empresa que exerce atividades agrícolas através da doação de 2 áreas de terras, uma com a área de 1.736 metros quadrados e outra com a área de 1.607 metros quadrados, localizados no bairro Água Verde, mediante procedimento licitatório. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir e amplamente debatido nas comissões em primeira votação, eu coloco em votação o presente projeto de lei. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes o projeto de lei 263/2011. Primeira votação do projeto de lei 004/2012, de autoria do vereador João Green, que denomina Praça do Centenário. Pretende o vereador autor, vereador João Green, intitular de Praça do Centenário a via pública situada entre as ruas Frei Menando Campos e 12 de Setembro, paralela e entre as ruas Felipe Schmidt e Caetano Costa. Está em discussão. Com a palavra, o vereador autor, vereador João Green. Senhor presidente, só para dar ciência aos companheiros edis, aquele projeto da Rua Baldo Herta Silva, ao lado da Igreja Matriz, cujo projeto teve nessa casa, aquela rua que ela atravessa, na verdade, estava compreendendo o terreno da Matriz. De um lado está o Baracão,
melhor dizendo, o pavilhão da igreja matriz, do outro lado da igreja. No meio, ele estava situado no terreno matriz. O Executivo enviou para a Câmara o ano passado, passando esse espaço da rua para o município. Os terrenos da matriz e toda a igreja católica fica na posse da Cúria Diocesana. Então, esse processo foi feito no ano passado. Nós conseguimos, a bancada do PT, junto com o deputado Décio Lima, um recurso para organizar a pavimentação daquele espaço, para facilitar a comercialização dos produtos da agricultura familiar, a feira livre municipal, a feira agroecológica, e também um espaço para os artesãos de nossa cidade. A intenção ainda, além dessa pavimentação, é fazer uma cobertura desse espaço para ter um lugar, um espaço digno, que possa, aí sim, a vigilância sanitária e a cidade cobrar dos agricultores. E daí pode ser cobrado. Do jeito que está, não pode cobrar, porque não tem pia, não tem banheiro, não tem energia elétrica e não tem cobertura. Então, cometeram uma injustiça com os agricultores e por isso a gente está nesse pleito. Porém, o recurso de R$100.000 que nós conseguimos trazer para o município não é o suficiente. O prefeito municipal colocou algo em torno de R$59.000, fez aquela obra, uma bela praça, mas que também tem a estratégia de, no futuro bem próximo, a gente conseguir recurso, quem sabe na próxima gestão, né, acredito que a gente consiga realizar essa belíssima obra. Eu também fiz um debate com a igreja, né, a igreja católica, no sentido de conversar com a comunidade a respeito de nominar essa praça. E também é reconhecimento do prefeito municipal. Então eu acredito que ele não vai vetar esse projeto. Se pensou até em homenagear pessoas, e isso não falta, personalidades importantes do nosso município, mas aí em razão do centenário do município, que comemoramos no ano passado, do centenário da própria igreja matriz, que comemoramos esse ano, no dia 14 de julho, e do centenário do contestado, que também se celebra esse ano. Se definiu por chamar de Praça do Centenário, que congrega os 3 centenários importantes para a nossa cidade e nosso município. Assim sendo, seus vereadores contam com o voto de Vossa Excelência e contam também com a sanção do prefeito municipal, haja visto que ele também já tem ciência do debate. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém deseja discutir o projeto? Senhor presidente. Com a palavra, é o senhor Carece. Senhor presidente, na verdade vai ser tinta através do Paulo do Ricardo da Silva, de certa forma, porque ela não passar mais seguro. Então, a minha preocupação é com relação à família. Eu não conheci o seu Paulo, não conheço a sua história, mas porque ela vai deixar de existir. Então, o vereador João Grey, talvez o ideal fosse Praça do Centenário, né? No Paulo do Ricardo da Silva, porque aí contemplaria um nome que já existe, né? Não deixa de ser um nome histórico. Quem deu esse nome é porque essa pessoa eu não o conheci, mas certamente porque deve ter feito coisas boas para o caminho, senão não teria recebido essa homenagem. E por outro lado, contemplaria a sua indicação de Praça do Centenário. Então eu não nessa primeira votação, mas ainda vou fazer um estudo mais detalhado, mas provavelmente vou apresentar uma emenda nesse projeto de lei, vereador Romero, dessa possibilidade de permanecer também o nome de Ubaldo Ricardo da Silva na Praça do Centenário, Ricardo, Ubaldo Ricardo da Silva. Então, para uma segunda votação, faria essa emenda. Com a palavra, vereador Alberto. Só para contribuir no debate, vereador Célio, é uma boa lembrança, mas esse detalhe a gente já teve a precaução de colocar no debate. Lógico que não conversei com os familiares
seu Baldo. Até porque isso já faz um bom tempo, né? Então eu nem sei onde localizar. Poderemos sim localizar, mas já foi observado esse detalhe. A intenção de colocar Praça Centenário é um sentido amplo de homenagear, de certa forma, todos os canoinenses que passaram, que estão, que no futuro ainda por esse município. A minha preocupação é de didaticamente, né, ficar um nome muito extenso e acabar sendo chamado de Praça Centenário do mesmo jeito. Mas é um adendo importante que estaremos abertos para discutir, sem dúvida. Obrigado. Mais alguém pretende fazer uso da palavra? Não havendo quem quer fazer uso da palavra para discutir o projeto, coloco mesmo em votação. Está em votação o projeto de lei número 004/2012, que denomina Praça do Centenário. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 004/2012, de autoria do vereador João Green, que denomina Praça do Centenário. Até para colaborar, vereador Sérgio, talvez pudesse ser relocado ali na outra travessa, já foi nominado agora no passado. Então já não teria condições, a minha ideia já não tem condições. Mas é uma questão de verificar como é que vai ser feito, e até queria sugerir também no estudo da emenda que fosse verificado já, vereador, talvez a inclusão de um artigo autorizando o Poder Executivo Municipal a colocar uma placa identificando a praça, e talvez já homenageando as pessoas que ajudaram na obtenção de recursos e na realização desse projeto, porque senão lá na frente vai ter em letras bem grandes talvez o nome de quem só vai vir na inauguração para dar o cotovelo na paleta de alguém que quer aparecer na fotografia. Primeira votação, projeto de lei número 008/2012, que altera a redação do artigo 13 da lei número 4305 de 12 de março de 2008, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo urbano, de Canoinhas e de outras providências. Pretende o vereador Beni Carvalho, autor do projeto, com o presente projeto de lei, alterar a redação do artigo 3 da lei 4.305/2008, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo urbano de Canoinhas e de outras providências, para adequar a área onde há grande presença de atividades industriais, no bairro Industrial 1, Campo da Água Verde e Marcílio Dias. Está em discussão o presente projeto de lei. Amplamente debatido nas comissões e também objeto de explicações na data de ontem, está em votação o projeto de lei. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 008/2012, que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes o projeto de lei 008/2012. Em primeira votação, projeto de lei número 009/2012, de autoria do vereador Tarcísio de Lima, que autoriza alvará provisório de táxi. Pretende o vereador autor, com o projeto de lei apresentado, que seja concedido o alvará provisório de ponto de táxi para Aloir Jankowski, ocupando assim a vaga de número 47 do ponto número 2 da Praça Lauro Miller. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Está em votação o projeto de lei número 009/2012. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes o projeto de lei número 009/2012, que autoriza alvará provisório de táxi, de autoria do edil Tarcísio de Lima. Passamos aos requerimentos. Solicito ao senhor primeiro secretário efetuar a leitura dos requerimentos para submissão ao plenário. Requerimento que leva o número 014/2012, para que se encaminhe correspondência parabenizando o cabo PM Juscelino Ostrovski, que foi eleito coordenador do grupo de militares evangélicos do município de Canoinhas,
bem como também todos aqueles que foram responsáveis pela organização do culto dos militares realizado no sábado próximo passado, senhor presidente. Está em discussão o requerimento 014/2012 de autoria do edil Beto Passos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes o requerimento 014/2012. Eu determino que a assessoria legislativa promova as alterações no texto do requerimento, adequando ele às determinações do vereador autor, especialmente especificando qual foi a coordenadoria assumida pelo senhor Juscelino Ostrowski e também parabenizando a organização do culto celebrado no sábado passado na Igreja Assembleia de Deus de Caminhas. Mais algum requerimento, senhor primeiro secretário? Senhor presidente, nós temos só os verbais, que seria colocar aqui uma homenagem para o senhor Ivo Baia pela brilhante participação no livro que nós apresentamos na noite de hoje. Coloco em discussão e também a sessão do espaço para possível exposição de trabalho. Isso. Está em discussão o requerimento verbal apresentado pelo vereador Beto Passos de homenagem ao artista plástico Ivo Baio pela sua conquista de espaço em obra de destaque internacional e também de cessão do espaço da Câmara para que possa se promover caso o artista se pretenda, uma exposição dos seus trabalhos nas instalações da Câmara de Vereadores. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes o requerimento verbal apresentado pelo edil Beto Passos no sentido de homenagear e ceder espaço para o artista plástico Ivo Baio. Mais algum requerimento, senhor primeiro secretário? Sem nenhum para o momento. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. O líder do PMDB na casa, vereador Beni Carvalho. Com a palavra, o vereador Beni Carvalho. Presidente, só para tirar uma dúvida, que a gente recebe aqui instruções que somente serão aceitos requerimentos de citações de projetos até às 17 horas. Se está valendo ou não está valendo. Eu tinha alguns para fazer e não fiz em função do solicitado aqui pelo expediente da Câmara. Muito bem lembrado do novo vereador. Nada Sim. contra o requerimento do meu grande amigo, o prezado colega, o vereador Beto Passos, mas só para a gente saber, né, de repente, a lei é para todos, não é para todos, só para a gente saber. Com certeza. Até para ontem houve uma falha da nossa parte aqui da mesa, porque esse lembrete foi colocado no expediente de ontem e foi conversado com o nosso Luiz Lacoves, que é o supervisor legislativo, no sentido de que a gente colocasse esse texto para que a gente fosse se habituando a colocar as matérias com uma antecedência de um dia, pelo menos, que é o prazo regimental, para que não ficasse na última hora lá, vindo requerimentos, indicações e tal. Mas também a falha no sentido foi de não explicar aos seus vereadores que nessas primeiras sessões a gente vai adequando aí de modo que seja entendida essa situação regimental que a gente está obrigado a cumprir. Então, claro que nas próximas sessões, os requerimentos, indicações verbais que surjam, com certeza serão colocados ao conhecimento do plenário para deliberação. A gente pede que nas próximas sessões seja seguida essa determinação que o regimento interno impõe a todos nós. Claro que questões urgentes, indicações urgentes, requerimentos urgentes, projetos de lei de relevância urgente também, com certeza a mesa vai submeter ao plenário a possibilidade de inclusão na ordem do dia para que se evite um prejuízo de repente para a comunidade ou até para aquele vereador autor que tem urgência na tramitação do projeto. Então, foi esse fato que aconteceu e a mesa pede desculpa a Vossa Excelência, a todos os vereadores, por ontem não ter feito esse comunicado. Porque a sessão ontem foi um pouco mais longa, um pouco mais debatida e discutida, e a gente no final acabou esquecendo de colocar essa situação. Mas pedimos desculpa a todos os vereadores.
Mais alguma inscrição? Com a palavra, vereador Beto Passos. Senhor presidente, quero também falar a respeito dessa questão, que inclusive no ano passado nós tentamos implementar que houvesse um horário, né, para que os vereadores entregassem as matérias na Secretaria Legislativa. Só que, na verdade, entendendo muitos casos que chegam em cima da hora, a gente sendo meio bonzinho, né, e meio bonachão, o pessoal sempre não respeitou essa questão. E aí a pergunta que fica também é se o requerimento verbal, que não é confeccionado no mesmo momento, se o requerimento verbal não poderá mais ser apresentado, porque o requerimento verbal nós só votamos, não é confeccionado agora o material. E eu recebi agora, era 5 ou 10 para as 7 da noite, o Ivo Baio, por esse motivo que eu fiz a apresentação do requerimento verbal. Se houvesse, né, de repente, esse nosso encontro durante o dia, certamente teria feito um tempo hábil para que evitasse qualquer tipo de transtorno durante os trabalhos na sessão ordinária da casa. Mas aí fica essa pergunta, porque eu entendi, dado aquele recado de ontem na nossa pauta, de que as indicações e requerimentos seriam aceitos até às 17 horas, né? Mas eu apresentei um requerimento verbal. Eu queria ver se vai ter o mesmo tratamento ou não, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Vereador Joia, antes de passar a palavra, até que é algo que pode ser conversado em termos de comissões e com assessoria, o requerimento poderia ser até apresentado verbal na data de hoje, e nós poderíamos determinar a redação dele e submeter ele numa próxima sessão quando não for urgente. Vamos imaginar nesse caso de hoje, poderia, Vossa Excelência, ter apresentado o requerimento verbal, determinaríamos que a assessoria fizesse a redação dele na próxima sessão, votaríamos. Se fosse algo assim extremamente urgente, nós poderíamos determinar a redação até no momento e fazer a votação hoje. Nesse caso, a mesa entendeu por colocar ele para a apreciação do plenário, porque a mesa não fez o comunicado ontem desse detalhe de que deveria ser apresentado no prazo regimental. Então, nos próximos nós vamos adequando e com certeza, como no caso de hoje, terminaria que redigisse e aprova na sessão posterior. Com a palavra, o nobre vereador Gilmar Martins. Senhor presidente, o projeto 08/2012 foi votado em primeira votação hoje. Ontem foi colocado em regime de urgência e foi para leitura. Não sei se estou lembrado, parece que foi ficado para fazer uma extraordinária hoje, né? Está em segunda na data de hoje. Ontem foi aprovado o regime de urgência, mas os vereadores autores hoje não pediram que fosse feita a sessão extraordinária sem remuneração. Ontem a mesa se propôs, inclusive, se fosse o caso da urgência, de realizar uma sessão extraordinária sem remuneração na data de hoje para aprovar tanto esse projeto de lei, o 008, quanto o 009, da autoria do vereador Tarcísio. Eu até aguardei verificar se os vereadores autores iam fazer, ou quem sabe retornando ainda posso fazer. Também não está impedido que nenhum outro vereador possa fazer esse pedido de sessão extraordinária. Se for apresentado, a mesa coloca em deliberação e, se aprovado, convoca uma extraordinária para em seguida para aprovar. Então eu faço o pedido de segunda votação da sessão extraordinária Do 008? 008, pode entrar o 008? vereador Tarcísio. 008? O vereador Tarcísio, não sei se já se retirou, senão, pelo menos do 008 eu faço o pedido. Se o vereador Tarcísio estiver presente na casa e quiser colocar o 09, Faz o pedido. O 09? Ele que faz o pedido, até você o projeto dele. Então o senhor faz pedido do 008, o vereador Ben também já tinha sinalizado ontem que iria pedir. Ontem foi a leitura. Com o Ângelo, nós estávamos em dúvida, ontem não foi votado, né? Não, foi a leitura. Foi a leitura. Isso. Então, se fosse possível fazer a segunda hoje, em função de que segunda e terça é feriado, né? Daí ficaria só para o final do mês e a empresa está com pressa do alvará de funcionamento. Então, mais algum projeto que Vossas Excelências entendam que deva ser colocado na votação na data de hoje, em sessão extraordinária? Se não houver, eu subi. Na verdade, tem o projeto de lei 259, né, que declara a atividade pública associação de morador localidade do Rio. Acho que isso é de interesse da comunidade, então
poderia até ser incluído. Esse projeto já foi aprovado em segunda votação no Latarete. Mas então, eu faço esse questionamento porque aqui, aí eu já não sei mais se o roteiro, porque tem um hospital. Mas no roteiro aqui está previsto segunda votação. É o segundo projeto ali. Do meu roteiro, pelo menos, está como segundo. Então eu me pergunto porque eu não consegui. Mas Vossa Excelência tem razão. A assessoria deveria ter destacado os demais em primeira votação. No roteiro também está tudo em segunda votação, por isso que foi feito. Então, havendo somente o pedido do vereador Gilmar Martins e Beni Carvalho para que seja realizada uma sessão extraordinária sem numeração para apreciar o projeto da Lei 008/2012, eu coloco em deliberação do plenário a possibilidade de fazer essa sessão extraordinária. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado pelos seus vereadores a realização de uma sessão extraordinária sem numeração, logo em seguida ao encerramento da presente. Mais alguma inscrição? Vereador Sérgio Galés. Com a palavra, vereador Sérgio Galés. Senhor presidente, essa condição da indicação até às 17 horas, na verdade o regimento trata disso, mas eu acho que tem que ser preferencialmente. Por quê? Porque nos finais de semana a gente se encontra, tem a oportunidade de encontrar com a comunidade e algumas vezes somos questionados sobre por que está acontecendo isso ou aquilo, às vezes um pedido de informação ou um requerimento, e nem sempre é possível fazer até 17 horas. Então, eu acho que deveria haver o esforço dos senhores vereadores de encaminhar até a Secretaria Legislativa até 17, mas não havendo essa possibilidade, que se apresente, que haja essa possibilidade de apresentação no mesmo dia. E até porque muitas vezes acontece pessoas que estão no plenário, solicitam algumas informações, vereador João, e aí estaríamos, de certa forma, não podendo atender essas condições por causa disso. E, senhor presidente, vereador Beto Passos, com relação ao voto de ontem, primeiro tinha que avisar o Joaquim de que o projeto já acabou, não tem uma segunda votação. Pelo menos foi o que eu li no jornal, que ele espera que na segunda votação os senhores mudem de ideia, o projeto já era. A outra condição é que todos os votos que eu fiz nessa casa, eu tenho tido a tranquilidade de votar sabendo do que estou fazendo. É um direito de cada um de nós de votarmos da forma que entendemos melhor. Eu respeito a opinião dos senhores, e foi a maioria, fui vencido, e por ampla maioria, mas eu tinha o direito de votar atendendo também o pedido daqueles que me procuraram e que entendiam ser coisa boa. Agora, eu respeitei, assim como eu gostaria também, vereador Beto Passos, de ser respeitado nas minhas opiniões, porque é um direito de cada um de nós. Então, essa é a minha manifestação sobre ele. Mais alguma inscrição? Vereador Beto Passos, na sequência o vereador João Breno. Com a palavra, vereador Beto Passos, em seguida, vereador João Breno. Vereador Sérgio Galés, em todas as circunstâncias que o senhor teve e sempre terá o meu respeito, até porque o senhor foi inclusive várias vezes homenageado pela imprensa local como mensageiro entre os poderes da nossa casa, e nem tampouco em algum momento fiz alusão nesse sentido, porque eu sabia que o senhor tem um trânsito muito grande no gabinete do prefeito. O senhor é um dos poucos vereadores que tem, talvez até os próprios do PMDB não tem o trânsito que o vereador Sérgio Galés tem dentro da estrutura governamental de Canoinhas. E até acho que o senhor tem poder até inimagináveis por esses vereadores aqui, e eu até me arrisco a dizer que o senhor poderia resolver a metade dos problemas de Canoinhas com a influência que o senhor tem no governo municipal. E certamente o senhor sempre votou e fez pressão para que se votasse nos projetos, assim a toque de caixa, mas eu compreendi lá no princípio da democracia. Às vezes eu ficava tentando estudar, porque o senhor tem um poder de convencimento muito grande, capaz de fazer com que os vereadores lhe acompanhem no voto. Ontem o senhor foi infeliz, o senhor não foi vencido, ontem o senhor foi derrotado.
porque o senhor brigava por uma situação. Mas, como se diz assim, não existe vitoriosos e derrotados nessa casa. Existem pessoas que debatem ideias, e o senhor gosta desse vereador, todo respeito e admiração, porque eu sei que para pedir, para entrar na região de Barra Mansa, tem que pedir licença para o senhor, e também no gabinete do prefeito. Então o senhor pode ter certeza que eu respeito e jamais coloquei à prova a qualidade do seu voto, tanto também que eu não vou aqui nem fomentar uma polêmica do que o senhor disse, que tem alguém esperando uma segunda votação, né, para esse projeto que já foi, já não tem mais o que se fazer na segunda votação. As pessoas têm que se colocar, estudar e chegar a uma conclusão, né, com propriedade. E o senhor, quando vem defender as matérias do senhor, o senhor tem propriedade, e eu lhe admiro por conta disso, e jamais colocaria em xeque um voto da qualidade do vereador Sérgio Galés. Seja o senhor presidente. Vereador João, antes de passar a palavra, na realidade, Beto, passo do que o senhor coloca, o vereador Sérgio Galés, que é um agente de trânsito de informações do Executivo para o Legislativo e vice-versa. Então, talvez por esse fato, o seu empenho na aprovação do projeto de agentes de trânsito. Com a palavra, vereador João Grêmio. Senhor presidente, sem querer esticar a sessão, mas não poderia deixar de fazer algumas considerações aqui. Primeiro, parabenizar o vereador Beto Passos, sempre de olho na comunidade, sempre atento aos potenciais da nossa comunidade, e parabenizar o Ivo Baio, né, que é de família lá do Salto Água Verde. Família Baio, Água Verde, Salto Água Verde, aquela região ali. Em breve também trarei aqui, estarei revelando mais um artista de nome nacional que saiu da comunidade do Salto Água Verde e venceu os desafios e se tornou um artista. Então eu fiquei surpreso, né, uma surpresa muito boa, vendo a qualidade e a competência do Ivo Maia, né, menino aqui do nosso município, né, mas da nossa comunidade. E eu me inscrevi para fazer uma ponderação com essa questão das indicações de requerimentos até às 17 horas. Nós temos aqui, às vezes, não reclamado, mas feito pedido para refazer a redação, trocar algumas palavras que estão fora de ordem, como agora, hoje aconteceu a questão do número do primeira e segunda votação, essas coisas. E a nossa equipe de assessoria legislativa é uma equipe muito boa, muito competente. Então, nós também temos que fazer a meia-culpa nessas questões. Porque às vezes a gente chega ali, 17h30, 18 horas, 18h30, com os rascunhos no papel, para transformar em requerimento de indicações, que aí a ordem do dia está praticamente pronta. Muitas vezes a equipe acaba se confundindo e a gente acaba contribuindo para que algumas coisas venham fora de ordem para a mesa. Então, eu gostaria, eu confesso que eu não estou falando dos senhores, que eu também já cheguei com requerimentos e indicações depois das 17 horas, mas estou fazendo muito esforço para mandar digitado, que daí é só colar, e quando não digitado, chegar antes das 17 horas com maior organização possível. Então eu quero fazer essa meia-culpa também nessa questão. Obrigado, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Não temos mais inscrições, senhor presidente. Eu quero agradecer as manifestações que foram apresentadas sobre a questão da ordem do dia, da apresentação da documentação que é feita a leitura no início da sessão. E nós temos duas situações que eu entendo que devemos atacar no regimento interno, e até peço para que a assessoria da casa já se coloque à disposição dos vereadores para que a gente possa, de repente, fazer as alterações necessárias. Uma, a questão da leitura do extrato da ata. Toda e qualquer entidade, associação, que termina uma reunião numa data e inicia uma seguinte,
histórica, tradicional, faz parte do regulamento, das normas, que seja feita a leitura, pelo menos no extrato da ata da reunião anterior, para que ela possa ser submetida à análise do plenário e aprovada ou modificada ou emendada. E nós acabamos, num determinado momento, aí, fazendo uma supressão que, claro, tornou a sessão talvez mais rápida ou mais ágil, porque a leitura da ata, de uma forma como era feita, era muito extensa e acabava tirando até o interesse da própria comunidade de acompanhar aí atas de 10, 5, 8, 9 folhas, como já ocorreu em determinadas sessões. Mas pelo menos que o regimento faça a previsão de que um extrato dessa ata seja lido para ser apresentado e submetido ao plenário para aprovação, rejeição ou modificações. E o segundo aspecto é essa questão que o regimento interno fala esse horário para a entrega das indicações, requerimentos e proposições. Então, também já poderia ser estendido, que não constasse mais 17 horas, que é o horário que o regimento nos obriga a exigir, mas quem sabe 18h30, que aí haveria tempo hábil para que a assessoria pudesse adequar. E o professor Elton até mandou um recado aqui para nós, a Fabíola gentilmente nos trouxe, dizendo que essas indicações podem ser feitas por telefone, por e-mail. A gente só não está aceitando o sinal de fumaça, por enquanto, porque o Lucas não consegue fazer a tradução do sinal de fumaça. Mas todas as outras maneiras possíveis de comunicação, nós aceitamos. Então, poderíamos, de repente, transformar 17 horas, ampliando para 18h30, e, de repente, tomar por hábito também o e-mail, o telefone, né, os demais funcionários, além do Lucas, os demais funcionários estão aptos a atender todos os vereadores com a maior presteza e rapidez possível. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para daqui, em caráter extraordinário sem remuneração, para daqui a 30 segundos.